Imaginemos um gato preso em uma caixa, com um dispositivo onde um fenômeno quântico tem 50% de probabilidade de acontecer. Se ele acontece, o dispositivo abre uma bolsa contendo um gás mortal que mata o gato instantaneamente. Se não acontece, o dispositivo não abre e o gato continua vivo. Mas, segundo a teoria quântica, a onda psi do gato está numa sobreposição quântica, o que quer dizer que, em termos mais simples, tanto o estado em que o gato está vivo e tanto o estado em que ele está morto ocorrem simultaneamente. Além disso, a gente não pode abrir a caixa para observar o gato, porque, ao observar a caixa, a gente estaria intervindo no experimento e mudando o resultado final dele. Mas afinal de contas, o gato está de fato vivo e morto ao mesmo tempo? Eis aí então o enigma do gato de Schrödinger. A resposta tradicional da teoria quântica, como eu disse anteriormente, é de que o gato está numa sobreposição quântica, onde ele está tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. Isso, é claro, parece um tanto quanto contraintuitivo para o nosso senso comum e até mesmo para as noções lógicas tradicionais. O pai da lógica, Aristóteles, postulou o princípio lógico de não contradição, que diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre um mesmo aspecto, ou seja, uma coisa não pode existir e não existir simultaneamente sob o mesmo aspecto. Ou seja, na concepção do princípio lógico de não contradição, o gato não poderia estar vivo e morto simultaneamente, uma vez que isso contradiria as próprias leis da lógica. Essa resposta tradicional da teoria quântica, portanto, violaria princípios fundamentais da lógica, requerendo uma reforma sobre esses princípios. Foi a partir desse incômodo que físicos e cientistas passaram a procurar respostas alternativas para o enigma do gato de Schrödinger. Atualmente, o enigma do gato de Schrödinger pode ter diferentes soluções para diferentes interpretações da física quântica, ou seja, a gente não possui uma resposta absoluta e certeira sobre isso. De uma forma ou outra, pela complexidade desse enigma e de toda a física quântica como um todo, todas essas interpretações demandam a aceitação de ideias radicais, como, por exemplo, a existência de universos múltiplos paralelos, variáveis invisíveis e fenômenos exóticos jamais observados. Portanto, eu já vou avisar de antemão que tudo que eu vou comentar a seguir são apenas interpretações de respostas possíveis para o problema, e que não devem ser tomadas como verdades absolutas e certezas incondicionais ao problema do Schrödinger. Mesmo a física atual não possui uma resposta certeira sobre essa questão. Mas bem, então, tratando dessas interpretações alternativas e plausíveis sobre o enigma do gato de Schrödinger, as mais conhecidas e pautadas são duas. A primeira delas é a hipótese dos mundos múltiplos paralelos, e a segunda delas é das variáveis. A começar, é claro, pela primeira hipótese, a hipótese dos mundos múltiplos, ela basicamente vai postular que, na sobreposição quântica do gato de Schrödinger, o gato está tanto vivo quanto morto em diferentes mundos manifestos e mundos paralelos. Isso quer dizer que, no momento da sobreposição quântica, é como se o mundo normal fosse dividido em dois mundos paralelos, um em que o gato está vivo e outro em que o gato está morto. Existe, portanto, tanto um mundo onde o gato está morto e um outro mundo onde ele está vivo. A partir do momento em que, portanto, a gente abre a caixa e a gente vê o gato morto, segundo essa interpretação, significaria que a gente está no mundo onde o gato está morto. Porém, se a gente abrir a caixa e o gato estiver vivo, isso significaria que a gente está no mundo onde o gato está vivo. Portanto, o gato sim, ele está vivo e morto simultaneamente, mas em diferentes mundos paralelos, segundo essa interpretação. Embora pareça uma loucura, segundo o próprio físico Carlo Rovelli em sua obra O Abismo Vertiginoso, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, eminentes físicos e filósofos consideram que essa é a melhor leitura possível da teoria quântica. A loucura não está neles, está nessa incrível teoria. Embora seja bem aceita por muitos, essa interpretação dos múltiplos mundos encontra um tanto de objeções, principalmente por descartar a descoberta do Max Born sobre a probabilística na função da onda psi, além de não conseguir explicar outras questões essenciais da matemática da física. Agora, trabalhando com a segunda hipótese, a hipótese das variáveis ocultas, que foi desenvolvida pelo David Bohm, segundo essa hipótese do David Bohm, na verdade, no caso do gato de Schrödinger, não haveria uma sobreposição quântica, onde o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas na verdade, só existe uma posição definida. Ou seja, ou o gato está vivo ou o gato está morto. Somente um desses estados. O David Bohm explica que o nosso pensamento tradicional de que a física quântica é probabilística é na verdade falso. Segundo o David Bohm, a física quântica é também determinística, assim como a mecânica clássica. Só que houve na verdade, segundo o David Bohm, uma grande confusão, porque a física quântica ela possui, segundo ele,
variáveis ocultas e desconhecidas, que a gente não conhece e que a gente não consegue, portanto, usar para determinar os acontecimentos no mundo quântico. Ou seja, para o David Bohm, o mundo quântico não é imprevisível. Ele é previsível, só que a gente só não tem os dados possíveis para analisar ele. A gente não possui as variáveis ocultas para analisar ele. E, portanto, se é assim, se a gente seguir essa linha do David Bohm, então a gente vai concluir que a sobreposição quântica não existe e que, portanto, todo o enigma do gato de Schrödinger vai cair por água abaixo. O grande problema dessa hipótese é que ela não funciona na prática. A gente continua sem poder prever os movimentos no mundo quântico e as observações dão sempre a entender que a natureza quântica seja probabilística e ao acaso, diferente do que prega essa hipótese do David Bohm. Além disso, a hipótese do Bohm também enfrenta sérios problemas de compatibilidade quando a gente tenta associar ela com a teoria da relatividade de Einstein. Ou seja, para resumir toda a história, continua sendo um grande mistério qual é a verdadeira resposta para o problema do gato de Schrödinger. Todas as tentativas de responder essa questão conferem uma série de outros problemas muito maiores. Dizer que a resposta tradicional da teoria quântica está certa requer reconhecer que toda a lógica tradicional está errada. Dizer que a resposta dos mundos múltiplos está certa requer, por outro lado, abrir uma série de outras problemáticas matemáticas, além de ser uma suposição um tanto quanto exótica. E por fim, dizer que a resposta das variáveis ocultas está certa requer uma fé extraordinária em supostas variáveis que a gente desconhece, mas que nunca foram constatadas, além de causar uma série de incompatibilidades com a teoria da relatividade. Ou seja, cada resposta para esse enigma só vai gerar mais outros problemas, o que leva a gente no fim a reconhecer que esse é realmente um grande problema. Talvez possamos algum dia encontrar a resposta para esse problema. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui e até mais.